momento, esperar a gravação iniciar. Boa noite, professor. Boa noite. Pronto, nossa aula já está sendo gravada, tá? Turma, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa sexta-feira de aula remota, tá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto inicial, né, da nossa disciplina de Ciências Morfofuncionais do sistema tegumentar, locomotor e reprodutor. Nesse momento, nós vamos iniciar basicamente falando sobre a pele e seus anexos, tá, turma? E aí, dentro desta aula, nós vamos falar sobre células que fazem parte, que constituem a pele, funções dessas células, os tipos de tecido, o desenvolvimento desses tecidos, as funções dos anexos da pele, tá? Então, nós temos muitas funções a ser trabalhadas aqui dentro desta nossa aula, tá? Turma, talvez em algum momento fica dando algum delay ou eu paro de falar, porque eu vou estar olhando o grupo e também aceitando os alunos que ainda estão entrando, tá? Então, pele e anexo. Turma, quando nós pensamos em pele e seus anexos, nós temos aí várias características importantes. Primeira coisa que nós temos que pensar é o quão a pele ela é importante para o nosso organismo, tá? Gente, quando nós pensamos em pele, a pele ela está associada a vários fatores, desde uma característica saudável ou doentia. A pele está associada aos nossos fatores culturais e genéticos. A pele está associada, turma, a um perfil de autoestima, tá? Então, quando nós pensamos em pele e os seus anexos, nós temos várias características importantes a se analisar, tá? A pele, gente, é um órgão, tá? É considerado o maior órgão do corpo humano. E aí nós temos várias importâncias nessa pele. Inclusive, turma, muitas doenças podem estar associadas a um desenvolvimento na pele, tá? Inclusive, é muito importante nós termos um cuidado diferencial quando se fala na pele, como, por exemplo, verificar a saúde, a hidratação, manchas e vários outros aspectos, tá? E aí, quando eu falo anexo à pele, é tudo aquilo que não é a pele, mas faz parte da sua constituição e que tem uma importância para a pele. E aí, quando nós falamos dos anexos da pele, nós podemos citar, por exemplo, unhas, tá? Nós podemos citar, por exemplo, os pelos, as glândulas, como, por exemplo, glândulas sebáceas, glândulas sudoríferas, tá? Sudoríferas. Então, nós temos alguns aspectos associados a esses anexos, tá? Turma, a nossa aula, ela vai muito além de nós estudarmos só característica dos tecidos, só característica dos órgãos, mas a gente tem que ter um outro olhar para os nossos sistemas, em especial estes que eu estou ministrando aula para vocês. Mas quando nós pensamos, por exemplo, em anexo, a unha é um tipo de anexo da pele. Vocês já imaginaram o quão a unha ela pode nos dizer um pouco sobre a gente? Olha a pergunta que eu estou fazendo. O quão a unha pode nos dizer, né, sobre a nossa personalidade, sobre o nosso ser. Vocês já pararam para pensar isso? Que a unha, eu posso, por exemplo, olhar para vocês e, por um acaso, olho para a unha e eu posso dizer algumas coisas de vocês só olhando, por exemplo, a unha. Vocês já perceberam isso? Eu nunca, professor, nunca pensei sobre isso, não. Mas é uma coisa bem interessante. Sim, vou dar um exemplo, Samuel. Eu tenho como saber se uma pessoa tem um perfil ansioso ou não, olhando as unhas. Um exemplo bem clássico de ansiedade e uma maneira de nós externarmos essa ansiedade é quem rói unha, tá? Então pode falar. Professor, é comprovado, então, isso? E é comprovado. Lógico que tudo é feito uma avaliação. Eu não vou olhar somente para a pessoa, vejo que a unha está roída,
tá? E eu vou dizer que ela é ansiosa, existe todo um contexto. Mas é muito comum, por exemplo, dentro das salas de terapia, os próprios psicólogos olhar alguns fatores que estão associados à ansiedade. E um dos fatores é roer unha. Não significa, olha só, gente, não significa que todo mundo que rói unha, ele é ansioso. Um exemplo, eu não tenho tendência a roer unha, mas eu sou extremamente ansioso. Eu E tenho professor? Oi. E professor, então pode ser avaliada uma outra característica, porque mesmo sem saber disso, eu costumo avaliar a pessoa quando ela chupa o dedo. Por exemplo, a pessoa, o dedo que ele é chupado, ele é um pouquinho mais amassado, a cor dele fica um pouco diferenciada. Aí o que acontece? Essas pessoas que chupam o dedo, elas tendem a ser mais lenta, mais assim, não é nem preguiçosa, é lenta mesmo a palavra. O que acontece? Eu passei a observar isso porque eu tenho uma irmã que é pedagoga. Então, ela que me falou, olha, quando a minha filha nasceu, não vai deixar a Ludmilla chupar dedo, tal. Eu disse, mas por quê? Depois tira. Ela falou assim, não, Liana, isso vai ser prejudicial para ela, porque a gente observa na sala de aula, a criança, quando ela chupa dedo, ela é mais lenta, até para o aprendizado dela se torna uma coisa mais difícil, porque ela cochila mais, ela é diferenciada. Aí eu passei a observar as pessoas em si. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga minha e ela faz isso. Eu disse, eita, tu é manhosa, né? Aí ela, como é que tu sabe? Tu chupa dedo, tu é manhosa, tu é mais lenta, mais preguiçosa. A gente começou a brincar sobre isso. Leilane, olha só, o que você comentou tem tudo a ver, né, nessa percepção sobre ver as características da pele, os seus anexos, as estruturas, é interessante. Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês que tem como se a gente perceber algumas características dos indivíduos olhando para ele e atitudes e pele. Mas eu não quero que generalize, tá? Mas eu tenho uma explicação para isso, Leilane. Existe sim uma tendência em pessoas que têm aí, por exemplo, uma tratativa de chupar o dedo por mais tempo ou já adolescente ou adulto, e isso pode remeter a alguma infantilização. Porque em que momento é que nós temos um período de chupar o dedo, de chupar a chupeta, de mamar? É na infância. Se isso se perdura por muito tempo, eu posso remeter a uma característica infantilizada, tá? E aí, quando você fala que a pessoa é mais lenta, na verdade você quer dizer que ela é um pouco mais infantilizada. Ela não tem tanto, ela não traz tanto percepção do mundo real no sentido de crescer, de perceber que não pode ser tão infantilizada. Não sei se você conseguiu me entender. Entendi, professor, é isso mesmo. E foi isso que eu falei para minha amiga hoje, foi nesse sentido. Tu é manhosa, né? Não sei, entendeu? Porque realmente as características dela é essa. E quando eu vi que ela chupava dedo, aí eu disse assim, eita, juntou o que eu achava com porque tu chupa dedo. E ela achou bem interessante a observação que eu fiz. Sim. E aí, quando você fala manhosa, literalmente é aquela pessoa que tem um desejo de ser mais cuidada, que geralmente espera muito pelas pessoas fazerem as coisas para si, né? Enfim. Exato. Então, voltando a essa história da unha, a unha ela pode nos levar a essas características. Por exemplo, esse anexo da pele pode nos levar. Pessoas que roem muito podem ser mais ansiosas. Pessoas que roem muito a unha pode estar associada a outras doenças carenciais, faltas de vitaminas. Pessoas que roem unha têm uma tendência de ter mais verminose, porque muitos parasitas pode estar aderido na parte de baixo da unha, tá? Então, são pessoas que roem unha têm a tendência de ter mais problemas nos dentes, desgastar mais o esmalte. Olha só, gente, olhando para os anexos e olhando para a própria pele, nós temos uma característica de uma pessoa que é saudável. Com licença, desculpa interromper. E até, tipo assim, até a cor das unhas pode estar indicando alguma patologia, né? Tipo, as unhas arroxeadas pode indicar problemas renais, cardíacos, né? Não seria isso também? Pode estar indicando alguma patologia, não é? Com certeza, Priscila. Unhas quebradiças, unhas com manchas,
pode ser problemas hepáticos. Então, assim, o que eu quero é isso que nós estamos discutindo aqui. Eu quero que vocês vejam a disciplina como algo macro. Não é só aprender sobre o tipo de pele, sobre o tipo de célula, mas saber que nós conhecendo essas características, a gente pode também perceber outras coisas lá na frente que vai ser importante para a formação de vocês. Seja na estética, seja na farmácia, na odonto, tá? Ver essas outras características. Gente, por exemplo, quantas pessoas desenvolvem câncer de pele e passa anos desenvolvendo esse câncer de pele porque ela não reconhece que tem uma mancha ali estranha. Ela não percebe a sua pele, tá? Nós precisamos nos enxergar. Nós precisamos nos ver. E aí, às vezes, a gente não dá essa credibilidade, tá? Para vários tipos de coisa, vários tipos de tecidos ou algo do nosso corpo. Um exemplo, turma, bem claro, não cabe aqui na nossa aula, porque isso aí estuda no sistema digestório, mas só para vocês ter um exemplo. É recomendado que nós tenhamos na nossa casa o vaso sanitário branco. Por quê? Porque é adequado que quando a gente vai urinar, a gente veja a nossa urina. É adequado que quando a gente vai defecar, a gente veja nossas fezes. Porque esses excrementos, esses líquidos, eles podem nos dizer alguma coisa. Será que tem sangue? Será que tem muito muco? Tá? Lógico, gente, não é para também todo dia estar olhando, não. Tá? Não é para todo dia estar mexendo nas fezes, não. Mas a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse olhar com tudo que envolve o nosso corpo. Pois é, professor, o senhor falou uma coisa agora que é muito interessante, essa questão de estar fazendo observações, né, das nossas fisiologias. O meu pai, a gente descobriu que ele estava com câncer no estômago, no intestino, devido às fezes dele que vinha com sangue. Isso é muito importante mesmo, estar observando no dia a dia. Com certeza. Nossos excrementos diz muito sobre a gente. Oi, Lisiane. Quer falar? Não, professor. E professor? Oi. Essa aqui é a segunda aula, é? É nossa segunda aula. E o material da primeira, você mandou algum material? Porque o meu AVA não está funcionando, né? Aí Oi. essa aqui hoje é a primeira aula que eu estou assistindo. Tá, a Joélia, o material já foi enviado pelo AVA, mas também já está disponível no grupo, tá? Eu vou até pedir para as pessoas que já baixaram e mandaram no grupo, mandar novamente, tá? E eu vou mandar o link do YouTube, aonde tem o meu canal, que tem as aulas gravadas para vocês irem lá, tá? Uma coisa que eu falei na outra aula, e vou ressaltar aqui, eu não vou ficar, gente, mandando esses conteúdos direto para vocês no grupo, porque são muitos grupos. Então, o que é que eu vou pedir? Que os alunos que já têm acesso ao AVA ajudem o professor a mandar esses materiais e mandar os links, tá? Porque senão eu vou ficar muito perdido e eu posso demorar e vocês acabar atrasando o material. Mas, primeiro ponto, todo o material já está no sistema e eu vou colocar para vocês o meu canal do YouTube. E lá vocês vão entrar. E aí, o que é que vocês vão fazer? Lá vocês vão entrar no canal do YouTube todo dia. Quando eu colocar a aula, vai ter o nome da aula e a data. E aí vocês assistem pela data, tá bom? Tá, tudo bem. Professor, acho que a gente também está perdido. Oi, tá. Isso, a gente também está perdido, porque a nossa aula começou agora, a primeira aula, a gente não consegue acessar o AVA, entendeu? Ainda não foi liberado pra gente. Vocês já estão no grupo do Telegram? Sim. Então, eu vou mandar uma mensagem, no máximo até amanhã, dando algumas orientações. Aonde vocês vão, qual o link do YouTube, tá bom? Ai, que bom. Qual é o grupo dela? Qual o curso? Eu acho que é estética, não é, Tainá? Oi? O meu é enfermagem. Eu entrei agora. Essa é a minha primeira aula. Tá, perfeito. O importante, gente, é que todo mundo esteja no grupo do Telegram, tá? Tudo lá, as informações vão todas para lá. Sim. Professor, para ficar mais fácil, quem é da enfermagem que entrou agora, se puder ficar até o final da sua aula aqui, aí eu converso direitinho, porque a gente tem um grupo no WhatsApp direitinho, justamente para estar repassando esses materiais dos professores, essas coisas, para a pessoa também se situar, entendeu? Quem é novato agora. Tá ok. Aí só aguarda até o fim da aula. Tá bom então. Obrigado, Auriadna, viu? Obrigado. E professor,
Oi. Em relação ao link para entrar nesse grupo aí, eu até botei no grupo para saber se alguém tinha pegado seu número, que era para me adicionar lá, ninguém me respondeu nada. Como é que eu faço para me entrar nesse grupo da sua aula aí? Você já tem acesso ao AVA, Benice? Tenho acesso, sim. Tá. No AVA, tu pode entrar na disciplina. Na primeira unidade tem um link do grupo, tá? Lá no... Mas não é dessa aula, eu quero o link do Telegram, que se eu ficar... Telegram, isso, pode ir lá. Lá também já tem um link do Telegram, tá? Tá mesmo, tá o link que eu acessei, a matéria que eu olhei, está lá disponível o link mesmo. Tá certo, tá bom? Tá bom, então, vou tentar fazer por lá. Ok. E aí, se não tiver, a gente vai conversando, tá bom? Tudo bem. E aí, turma? Professor, qual é o nome do seu canal? Na verdade, eu vou ser sincero, nem eu me lembro como é que eu coloquei. Mas o meu e-mail, gente, é o el.firmo@gmail.com. Espera aí, deixa eu entrar logo bem aqui. Tá bom. Tá? Vou acessar aqui e já vou passar para vocês. Professor, aí o senhor coloca nas conversas aqui do Teams, que aí justamente, que aí coloca lá no Telegram alguém daqui da aula. Tá bom. Aí o que acontece, turma? Todas as aulas, quando eu salvo no YouTube, tá? Eu sempre coloco a data que aconteceu a aula. Eu coloco a sigla da disciplina e a data que aconteceu a aula, tá bom? Só um momento. Gente, o canal é o Ellison Firmo, tá? É o meu nome mesmo, tá bom? Vou colocar aqui no chat. Vai no YouTube, coloca o Ellison Firmo, vai aparecer todas as aulas. Mandei, turma. Então, vamos lá. Turma, em relação, né, a falar sobre a pele e falar sobre os seus anexos, inicialmente nós vamos falar sobre a pele, para depois falar especificadamente dos anexos. Então, a pele é o maior órgão em área e peso do nosso corpo. Gente, há muitas pessoas que não vê a pele como um órgão. Então, quando a gente pensa em órgão, logo pensa-se o quê? Em coração, em cérebro, em pulmão, em fígado. E a gente não vê a pele como um órgão. E a pele é o maior órgão do nosso corpo, tá? Tanto em área,
em superfície, como também em peso. Se você pegar a pele de um ser humano, né, de um indivíduo, e cortar, te separar só a pele e colocar como e numa balança, vai ser o órgão mais pesado também que existe, tá? E aí, eu já chamo a atenção de vocês para esse pensamento. Se eu sei que a pele é um órgão, eu tenho que ter um cuidado necessário. Porque quando se tem qualquer lesão, qualquer problema em um órgão, ele deixa de funcionar adequadamente. E isso interfere em todo um sistema, tá? Olha só, a pele, gente, aproximadamente ela tem 2 metros quadrados, tá? Lembrando que também vai depender do tamanho, da idade da pessoa, tá? E geralmente a pele, se a gente for pesar somente a pele, ela pode chegar até 5 quilos, tá? A pele, gente, a espessura vai variar, tá? Em média, 1 a 2 milímetros. Lembrando que quando eu falo espessura, é como se fosse o tamanho da pele, não em área, em extensão, tá? Mas como se fosse do tecido até a superfície, a espessura. Podendo chegar a 0,5 milímetros nas pálpebras e 4 milímetros nos calcanhares. Olha só o que é interessante essa informação. Gente, a pele, a espessura dela, eu estou falando do como se fosse a largura dela, tá? Varia de 1 a 2 milímetros, contudo, nas pálpebras chega em torno de 0,5 milímetro e nos calcanhares 4 milímetros, tá? Quando eu falo... Gente, vocês já ouviram, por exemplo, esse ditado, calcanhar de Aquiles? Sim, professor. Já Sim, professor. Por exemplo, Sim. quando alguém... Não? Quando alguém fala assim, Não. essa pessoa é um calcanhar de Aquiles, vocês sabem por quê? Ou, aliás, Porque é por o ponto fraco, não seria isso, professor? Não é... Não. Calcanhar significa que é forte, né? É uma pessoa bem... Exatamente, forte. porque foi onde Aquiles foi atingido e conseguiu matar ele. E ele era o maior guerreiro já existente, né, professor? Mas eu imaginei que ali seria o ponto fraco dele, sei lá. Não, ainda não é. Olha só, gente, quando eu falo assim, gente, a pessoa é um calcanhar de Aquiles. É duro. A pessoa é difícil de lidar. Justamente, a pessoa é chata, difícil de lidar, insuportável, Duro, né? grossa. Esse ditado, ele gera por causa disso daqui. Porque Aquiles era isso, tá? Mas olha só, quando fala calcanhar de Aquiles, porque tá querendo dizer também, sabe o que, gente? Porque o calcanhar é a parte mais grossa da nossa pele. É tanto, gente, que você pode, por exemplo, perceber que às vezes é difícil de perfurar o calcanhar, tá? De tão espesso, de tão largo que é a nossa pele. Conseguiram compreender isso ou não? Compreendi agora, professor. Sim, professor. Entendi, professor. Mas eu nunca tinha ouvido falar Desse ditado, né? desse ditado, dessa forma, como você falou. Mas eu só trouxe ele só para dizer para vocês que realmente quando a pessoa tem um calcanhar de Aquiles é uma pessoa dura, menina, uma pessoa difícil, resistente, por causa do calcanhar. Turma, vou dar um outro exemplo para vocês, só para vocês terem ideia. Vocês já perceberam que tem pessoas que têm um calcanhar bem rachado, né, com as rachaduras, e aí você vê algumas pessoas com a rachadura bem grande, só que parece que a pessoa nem sente dor? Por quê? Sim, professor, já vi. Sim, verdade, professor. Porque como o calcanhar ele tem uma pele bem grossa, as rachaduras não chegam tão funda no tecido. Por isso que a pessoa não sente dor. E isso não significa, turma, que com o passar do tempo não vai abrindo mais essas rachaduras. E aí vai sentir dor, tá? É só para vocês terem ideia que quem tem a pele mais fina tem mais sensibilidade à dor. Por isso que quando tu pega, por exemplo, uma pessoa que trabalha na lavoura, no brutal, tu pega na mão, tu percebe que a mão é áspera, grossa, porque desenvolveu a pele. O pedreiro também, né? Oi? O pedreiro também, né? Eles têm as mãos bem... A pele, ela é como se foi desenvolvida pelo trabalho, a pele ficou mais espessa. Pessoas que têm a pele mais espessa também é mais resistente, por exemplo, à perfuração, ao corte, tá? Comparado, por exemplo, a pessoas que têm a pele mais fina, que qualquer coisa corta,
tá? Mas até o papel, né, professor? Até Pessoas o que têm a papel. mão tão fina que corta até com papel, hein? Eu conheço pessoas assim. Justamente. E essa questão Professor, então, Pode falar. professor, então nesse caso, a pessoa tem a pele da mão com uma estrutura um pouco mais grossa. Não é por conta do trabalho desenvolvido ao longo do tempo, porque ele já tem essa estrutura. Não, na verdade, Elisiane, ele desenvolve. Lógico que a genética Desenvolve, né? influencia, mas ele desenvolve. O trabalho brutal faz com que o corpo se adapte, por exemplo. Quanto mais trabalho brutal você tem com a mão, mais calo vai formar. E mais difícil vai ser de retirar aquele calo. Então, vai crescendo estruturas. Então, o trabalho, ele leva a essa adaptação também do tecido. A pele vai criando essa estrutura mais grossa. São Não é mais nem só o camadas de trabalho, pele, né, professor? Mais camadas de tecido. Por exemplo, no CrossFit, que a gente tem muito acesso a barras, a essas coisas, também desenvolve algumas atividades físicas, alguns esportes que então, eles também fazem com que essa estrutura seja mais forte, né? Com certeza. E, turma, eu estou gostando muito da participação de vocês e espero que isso continue, mas eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, toda vez que forem falar, vamos tentar levantar a mão, tá bom? Porque aí eu consigo escutar todo mundo e todo mundo participa, ok? Mas não vão ficar inibidos. Vocês sabem onde é que a mão levanta aí? Ok, sim. Ótimo. O Frank quer falar. Fica à vontade, Frank. Ele levantou a mão. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Assim, a célula, né, ela é composta por... Ou, na verdade, a pele ela é composta por células mortas, né? Se eu estiver errado, você me Tá, pode falar a sua percepção. Tá, ok. Então, quer dizer que ela é uma consequência da necrose, é? Não, vamos lá, Frank. Olha só. A pele, a parte superficial, existe células mortas, mas a pele não é formada por células mortas, tá? O que acontece? A pele é formada por várias camadas de tecidos e cada tecido vai ter um tipo de célula, um formato diferente, né? Hipoderme, derme, epiderme. E aí a parte mais externa, que é o que nós olhamos e chamamos de pele, existem células que estão em funcionamento, mas existem células que estão mortas. E aí essas células fazem parte da constituição desse tecido superficial, tá? Porque é como se nosso corpo estivesse expulsando aquilo que já não tem mais funcionamento, tá? E vai renovando. Mas a nossa pele não é pele morta, não é células mortas. Existem algumas que estão mortas, tá? E por que essas peles estão mortas? Pode ser por vários fatores. Pode ser por necrose, porque aconteceu alguma lesão. Pode ser porque pegou muita insolação, raio ultravioleta. Ou pode ser porque sofreu apoptose para regenerar essa pele. Então, são vários fatores que podem acontecer nesse sentido, tá? Tá ok, professor. Obrigado. Nada. Auriadna. Era isso que eu ia falar, né, professor? Essa questão dessas células mortas que a gente tem nessa camada mais superficial da pele. E é justamente essa que, de alguma forma, protege, né, a nossa própria pele de micro-organismos, bactérias, esse tipo de coisa, né? Isso. Só que também, gente, entenda, tudo em excesso, viu, Ariadne, ele não faz bem. É tanto, gente, que é adequado, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, a gente esfoliar a nossa pele. Nem que seja só com bucha, tá? Não precisa ser com produto, só com bucha. Por quê? Quando eu banho, que eu utilizo uma esponja, uma bucha, eu estou retirando a camada mais densa de células mortas para ir renovando a minha pele. Inclusive, hoje tem pessoal da estética, né? Pode me corrigir quem já trabalha. Mas existem alguns procedimentos, se eu não me engano, é um tal de dermaplaning, que utiliza, por exemplo, o bisturi, como se fosse uma lâmina, para passar no rosto. E isso retira células mortas, que fica muito fixada, e ajuda na renovação da nossa pele, tá? Então, a gente também não pode ter esse acúmulo de células mortas, senão não renova, senão não gera novas células, não tem células sadias mais adequadamente, tá? Tá certo, professor. Obrigada. De nada. Luiz Felipe. Professor, boa noite. Quando o senhor fala pele, o senhor se refere às 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme, certo? Isso, certo. É isso? Isso mesmo.
Não, era basicamente essa a minha dúvida. Porque na hipoderme, né? Sim. Se eu não me engano, é onde fica o tecido adiposo, né? Isso. E dependendo de como a pessoa está, ela pode engordar ou emagrecer, e com isso a espessura da pele também varia. Justamente. Certo? Perfeito, o que você comentou, perfeito, tá? Só que lá na frente eu vou mostrar para vocês que tem pessoas que têm, independente da gordura ou não, tem pessoas que têm a pele mais grossa, tá? Agora entenda, a pessoa que tem a pele mais grossa, se ela tiver um acúmulo de gordura, por exemplo, visceral, ela... Não sei se vocês já perceberam que tem pessoas que têm uma barriga, mas é como se fosse uma barriga rígida. Você vê que a pessoa tem uma barriga grande, né, uma circunferência abdominal grande, mas você vê a barriga dura. Já tem pessoas que têm a barriga barriga grande, né, a circunferência abdominal maior, mas tem uma barriga caída. E isso está associado à espessura da pele. Tem pessoas que têm uma pele mais rígida e tem pessoas que têm uma pele mais fina, tá? Mas a gordura ela vai aumentando. Ela não vai aumentar a espessura da pele, tá? Mas ela vai empurrando. Turma, outro ponto, fica à vontade, tá? Se quiser perguntar. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é vir aqui, ó. Basicamente, a parte mais fina da nossa pele é as pálpebras. As pálpebras, gente, é o que está debaixo dos nossos olhos, tá? E aí, por que eu tô querendo dar ênfase para vocês? Todo mundo já ouviu falar aqui, né, das olheiras, né? Das olheiras. Basta, gente, nós não termos um dia que nós dormimos bem, que nós já estamos com essas olheiras. Por quê? Porque a pálpebra, ela tem a pele muito fina, e além de ela ter uma pele muito fina, ela é rica em vasos sanguíneos. E aí, quando a gente não dorme direito, fica muito tempo acordado, aumenta o fluxo de sangue na pálpebra. E aí ela fica logo inchada, porque como tem mais sangue indo para a pálpebra, ela fica logo inchada e dá logo aquela bolsa, tá? Por isso que geralmente as pessoas fazem o quê? Quando estão com olheiras, coloca ali, por exemplo, um gelo, uma bolsa de água gelada, porque o gelo vai ajudar na vasoconstrição e diminui o edema ali na pálpebra. Professor, e em relação a pessoas, desculpa não ter levantado a mão, mas pessoas que têm que o povo tem gente que fala que já é de nascença, ter essa mancha mais arroxeada embaixo dos olhos. Tem pessoas que têm realmente alguns sinais, alguma melanização, tá? Então tem essas características também de nascença. Por exemplo, professor Wes, porque vocês não estão pela câmera não dá de ver direito, mas eu tenho uma tendência de ter essas bolsas, porque meus avós, eles têm, independente de dormir bem ou não, sempre fica mais essa bolsa. É como se fosse um acúmulo de pele. É tanto que quando chegar na minha velhice, possivelmente eu vou ter que fazer cirurgia de retirada de pele das pálpebras, tá? Para evitar cair sobre os olhos e pesar os meus olhos, pesar a minha vista. Mas isso é algo já genético, é acúmulo mesmo de tecido, tá? Então, isso tem alguns fatores genéticos associados. Okay? Turma, então, vamos lá. Olha só. De modo geral, a morfofisiologia da pele. A pele é composta por duas camadas, né? Epiderme e derme. E abaixo da derme fica a hipoderme, que tem a função de apoiar e unir a pele ao resto do corpo. Então, de modo geral, até o que o Luiz Felipe estava comentando, de modo geral, nós podemos dizer que a pele, propriamente dita, é formada pela epiderme e derme, tá? É tanto que vocês podem observar aqui, turma, nessa imagem do lado direito, ó, nós temos aqui a derme, tá? E nós temos aqui a epiderme. A hipoderme, praticamente, ela constitui a pele, tá? Mas a pele ela é mais superficial. Então, nós temos aqui a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, a epiderme é essa que a gente vê, é essa que a gente basicamente está triscando. Logo abaixo da epiderme, nós temos a derme, e abaixo da derme, nós temos a hipoderme. A pele é constituída principalmente pela epiderme e a derme. Só que ligado à pele, ligado à derme, nós temos o quê? A hipoderme, tá? Só um momento.
E aí, turma, qual seria a função da hipoderme? Ela tem função de apoiar e unir a pele ao resto do corpo. Exemplo, nós podemos ter a hipoderme, ela vai ligar, por exemplo, tecido adiposo à derme, a pele propriamente dito. A hipoderme pode ligar os músculos à pele, tá? Dependendo do tamanho aí da espessura do tecido adiposo, tá? Então, peço que vocês observem novamente aqui essa imagem. E aí nós temos o que, gente? A epiderme, que é essa parte mais superficial. Nós temos a derme, que é essa parte intermediária. E nós temos aqui a hipoderme, que é essa parte mais final, tá? Que já serve para unir a pele a outros tecidos. Então, turma, olha só, falando mais adequadamente das camadas da pele, tá? De modo geral, nós temos o quê? A epiderme, a derme e a hipoderme. Contudo, a gente pode confirmar, né? A gente pode falar mais que a pele, ela é mais constituída pelo que? Epiderme e pela derme, tá? Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que na imagem, né, ela está esquemática, mas tem uma situação importante. Gente, observe que cada camada existe um formato de célula, tá? Por isso que a gente consegue diferenciar o que seria derme, o que seria epiderme, o que seria hipoderme, pelo formato da célula, tá? Oi, Marisa. Pode falar. Professor, no caso, uma queimadura de 3º grau, ela atinge a hipoderme, é isso? Ela chega perto ela chega na hipoderme, tá? Ela vai chegar na hipoderme, tá? Ah, tá. Ok? Lembrando, gente, que também, quando a gente... De nada, mas lembrando algo importante, quando a gente fala também em queimadura de 3º grau, a gente fala também de extensão, tá? Não é só de profundidade, mas também de extensão no corpo, tá? Qual área do corpo foi que aconteceu aquilo? Oi, Samuel. E, professor, deixa eu lhe perguntar. No caso, como a colega... Só um minuto, não. Como no caso a colega acabou de falar aí, na hipoderme, que é considerada praticamente a queimadura de 3º grau, né? E sim, quando é considerado já um corte profundo, quando chega tipo na derme ou também na hipoderme já? Na verdade, esse termo, quando a gente fala assim, corte profundo, nós estamos falando da profundidade. E aí, isso pode variar muito, por exemplo, ir na derme ou na hipoderme. Uma coisa que eu já estou começando a perceber na fala de vocês. Turma, não sei se vocês estão olhando para a pele de vocês, mas quando eu olho para a imagem que está no slide, é como se a minha pele fosse espessa, como se a minha pele fosse grossa, e não é. Pega na mão de vocês e observa que a mão de vocês é fina e ela tem epiderme, ela tem derme e hipoderme. Então, o corte profundo, ele pode também variar de local para local. Mas o que seria esse corte profundo? É geralmente quando já começa a atingir outras estruturas. Essas outras estruturas pode ser nervos, pode ser músculo, aí tem um corte profundo, tá? Que a imagem também, professor, numa escala maior, né? Justamente para a gente compreender. Perfeitamente. E é incrível. Na hora que vocês começaram a falar, imediatamente já veio na minha cabeça. Opa, será que eles estão achando que nós temos tantas camadas? Será que cada camada dessa é grande? Não. Isso daqui é uma escala para vocês visualizar. Mas olha para a pele de vocês. O quanto que parece que vocês só têm epiderme. Parece que não tem nada. Parece que é só epiderme. Mas não. Tem uma epiderme, tem uma derme, tem uma hipoderme. Então, tudo isso, a questão, queimadura de 3º grau, quando chega na hipoderme? Pode ser, mas talvez uma queimadura de 3º grau, na mão, né, ela vai ser diferente, por exemplo, no peito, que já é mais grossa, no pé, que é mais grossa. Então, vai depender muito também dessas características, tá? Valeu, professor. Obrigado. De nada. Professor. Oi, fica à vontade. O professor colocou só 2 camadas, não colocou 3 camadas no caso. A epiderme, a derme e a hipoderme. Só colocou 2, a epiderme e a derme. Coloquei aonde, Enio? Não entendi.
A pele é formada por duas camadas, no caso, só a epiderme e a derme, né? Isso, porque a hipoderme, apesar de estar ligado à pele, né, considera-se pele propriamente dito epiderme e derme. Porque a hipoderme, ela que vai, é como se fosse um tecido de junção. Ela vai juntar os outros tecidos à pele, tá? Só que quando nós estudamos pele, ou quando a gente fala, é mais ou menos assim, quando a gente fala pele popularmente, é as 3 camadas. Mas, teoricamente, a hipoderme, ela liga o tecido de baixo à pele, à derme. Então, se eu for explicar teoricamente, pele só é epiderme e derme. A hipoderme é um tecido que faz parte da pele por ligar o tecido adiposo, por exemplo, à derme. Tem função de sustentação, né, professor? A hipoderme? A hipoderme vai dar sustentação, união e sustentação, tá? Mas por que eu estou querendo dizer para vocês popularmente? Porque quando a gente utiliza esse termo aqui, gente, derme, esse termo derme refere à pele. Então, quando eu falo epiderme, derme, hipoderme, eu estou me referindo basicamente popularmente à pele, tá? Popularmente à pele. Contudo, é muito importante nós compreendermos que, teoricamente, pele só são os dois tecidos, epiderme e derme. Contudo, a hipoderme é tão ligado à derme, que faz parte da pele, que acaba inserindo também na pele. Muitas vezes não tem como nem mudar, não tem como nem separar, tá? Oi, Danilo. Boa noite, professor. A minha dúvida é referente justamente a essas 3 camadas, da epiderme, derme e hipoderme. Qual delas seria a que possui maior espessura, que no caso seria de maior proteção, que seria relevantemente de maior proteção para o nosso corpo? Certo. A que tem maior espessura é a derme, tá? Vou até mostrar bem aqui para vocês. Cadê? Não. Superficial. Ó, só para vocês observarem aqui, ó. Isso daqui, de modo geral, é a derme, tá? Ela é o que tem maior espessura. Agora sim, eu queria também chamar a atenção de vocês que... Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Não vai ter. Eu quero também chamar a atenção de vocês para uma situação. Apesar de eu falar assim, é o que tem maior camada, tá? Mas, de modo geral, não significa que vai ter a melhor proteção, porque a camada é maior. Ó, a epiderme, que é a mais superficial, ela, apesar de ter uma camada menor, as células estão mais juntas em si. Então, por certa maneira, ela dá uma resistência maior à pele do que a derme. As células da derme, elas já são um pouco mais afastadas, tá? Então, ela tem maior espaço. É isso que eu quero também que vocês entendam. Professor, no caso, seria a epiderme que protege contra os agentes externos? Seria isso? Na verdade, são todas. Porque, assim, a primeira barreira contra os agentes externos é a epiderme. Mas se, por exemplo, vou dar um exemplo, se você tem algum problema de pele ou se você tem uma lesão na epiderme, aí vem uma bactéria. Aí essa bactéria, ela penetra na pele, na epiderme, porque tem aquela lesão. Ela vai chegar até a derme. Só que lá na derme nós vamos ter mecanismo de proteção, nós vamos ter células, né, que são as células apresentadoras de antígeno, que vai impedir com que essa infecção, essa bactéria se prolifere. Então, assim, todas as camadas vão dar proteção para a nossa pele. Todas as camadas, ela tem um perfil de proteção, tá? Deu para entender isso? Eu não posso chegar a dizer assim, a epiderme é a que mais dá proteção. Não. Ela tem o seu perfil de proteção. Qual é o perfil de proteção da epiderme? As células são mais juntas, são mais rígidas, então demora-se mais para ter lesão, para ter corte. Mas se tiver o corte e for para a derme vai ter outros mecanismos. Vai ter células imunológicas, células de defesa para impedir a invasão ali do micro-organismo, tá? Professor, no caso, o furúnculo, que é uma bactéria que se aloja na pele, ele consegue alcançar a hipoderme ou ele fica alojado justamente na derme, as bactérias? Não, ele não consegue, tá, Danilo? Aliás, vou corrigir a minha fala. O furúnculo não está localizado na hipoderme, tá? O furúnculo está localizado na derme e epiderme, tá? Na derme e epiderme.
Mas eu tenho uma situação a comentar. Por exemplo, se você for pegar, por exemplo, turma, um furúnculo, tá? Se você pegar um furúnculo e você tentar retirar, né, o pus, você espremer e não tiver adequado, você pode empurrar a bactéria, por exemplo, para a hipoderme. E aí, indo na hipoderme, você pode também fazer com que ocorra a entrada em outros tecidos e ter, por exemplo, uma sepse, tá? Existe caso, gente, de idosos que morreram por causa de furúnculo, por causa de sepse, tentando tirar, né, em casa, antes de estar bom, e a bactéria acabou penetrando. Mas, de modo geral, o furúnculo, ele se encontra na derme e epiderme. Professor, por que se encontra na derme e na epiderme? Porque a derme, gente, é a região que é rica em vasos sanguíneos, tá? E tem receptores sensitivos, e isso acaba favorecendo aí esse aspecto de irrigação do furúnculo. Professor, só mais uma pergunta que eu vou lhe fazer. No caso da saída de água do organismo, são todas as camadas que dificultam essa saída de água ou é só a epiderme que dificulta mais essa perda de água do organismo? Na verdade, dependendo do órgão, dependendo do tecido, tudo vai favorecer. Por exemplo, os rins têm mecanismo de evitar a perda de água, o coração tem mecanismo de evitar a perda de água, a epiderme, ele também protege, mas lembra, a água que vai sair do nosso organismo, que é através da transpiração, se for pela pele, é através da transpiração, é através das glândulas sudoríparas, tá? A pele, por si só, ajuda nessa proteção, tá? Só que todos os órgãos têm mecanismo de favorecer a não perda de água. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou desidratado e meu corpo percebe, a pele impede a sudorese, para não ter perda de água. E os rins vai produzir um hormônio chamado ADH, hormônio antidiurético, para impedir com que a gente elimine água, para que a gente não tenha essa perda de água, tá? Então, assim, não é só a pele que tem mecanismo de evitar a perda de água, tá bom, Priscila? Ok, professor. Entender? Antes de abrir para o Luiz Felipe, Danilo, eu consegui esclarecer a tua dúvida? Conseguiu sim, professor. Muito obrigado. Nada. Pode falar, Luiz Felipe. Professor, ainda relacionado a essa questão de líquido, né? Eu reparei aqui que na epiderme, conforme as células vão ficando mais externas, elas vão ficando mais fininhas, né? O que acontece? Sim. Elas perdem líquido? Seria isso? Não, na verdade, elas começam a ser renovadas e elas também vão morrendo. Elas vão sendo... É como se tivesse uma nova regeneração. É como se... como eu posso dizer? É como se crescesse de baixo para cima, e a parte lá de cima, que já sofreu tantas agressões, elas vão ficando mais finas para quê? Para que depois elas possam ser eliminadas como células mortas, tá? É como se elas já tivessem trabalhado demais. No caso é a apoptose, né, professor? Porque elas vão ser substituídas por novas células, não é isso? Isso. Perfeito. A apoptose é um mecanismo de morte celular. Não significa que todas as células que morrem é por apoptose. Pode ter morte celular por outros fatores, tá? Mas no caso, quando há substituição da célula, é por apoptose, não é isso? Não. A célula, ela é substituída por outra célula por mecanismo de reprodução, né? Mitose, meiose, perfeito. Agora, o que leva? Quando é que eu sei que uma célula ela tem que ser renovada? É quando existe o quê? A morte celular. E o tecido, as células reconhecem isso, quando está na hora de ter uma renovação. E por que ela vai ter que ter uma renovação? Porque algumas células já morreram. Mas como é que elas morreram? Foi por apoptose? Não somente. Por exemplo, o sol. O sol ele pode levar à morte da célula. E a célula não necessariamente morreu por apoptose. Porque o que é apoptose? É morte celular programada. A célula ela percebe que está na hora dela morrer para ter uma nova regeneração.
Mas muitas vezes eu tenho uma pele, eu tenho uma célula na pele que morreu, que foi pela lesão dos raios ultravioleta, e não por apoptose. Mas aí, no caso, essa morte não programada, que no caso foram pelos raios, né, do sol, já teria células lá no lugar dela para substituir? Talvez sim, talvez não. Por isso que é o grande problema por isso que é o grande problema da insolação, dos raios ultravioleta. Muitas vezes a pele não tem tempo suficiente de ter regeneração. E aí os raios ultravioleta fica tão incidente, mata aquela primeira camada de célula e vai matando. E aí quanto mais profundo tiver, maior risco de não ter uma regeneração adequada. E as células, em vez de ter uma célula saudável, vai ter uma célula doentia, formando aí o câncer, as células cancerígenas. Antes de eu abrir para o Luiz Felipe, para o Danilo, eu acho que também Souza que queria falar. Eu vou só dar um outro exemplo bem clássico. Qual é o principal fator, ou qual é o principal motivo da mulher ter câncer de colo uterino? Não estou dizendo que todas têm, mas é o principal fator. É o HPV. Tá, gente? É o HPV. É o principal fator dos casos de câncer de colo uterino. Mas o que o HPV tem a ver? Gente, o HPV é um vírus que ele fica ali na célula, e aí ele fica, por exemplo, lesionando a célula, A célula não tem tempo de formar uma célula sadia. Então, se não tem tempo de formar uma célula sadia, porque o vírus está o tempo todo ali lesionando, acaba não tendo tempo suficiente de ter uma célula sadia e ter uma célula doentia, porque não se desenvolveu corretamente. E aí, se tem célula doentia, começa a formar as células cancerígenas, tá? É mais ou menos isso para essa explicação aqui dos raios solares. Obrigada, professor. De nada. Oi, Danilo. Professor, a minha dúvida é justamente referente a isso, a doenças que envolvem a pele. Por exemplo, as pessoas que são albinas. Tem toda aquela questão da quantidade de melanina. Essa predisposição para certas doenças, ela está relacionada aqui quando a pessoa é albina, do caso. Tá. O albinismo, Danilo, já está associado a fator genético, tá? Quando a gente fala no albinismo, é totalmente genético. Em que sentido? Existe um gene recessivo que acaba favorecendo com que tenha uma não melanização da pele. Não tem a produção, por exemplo, de células que levam à produção de melanina. Mas esse gene está associado a fatores genéticos mesmo, tá? Então, quando fala no albinismo, tá? Nós estamos falando de um fator genético. Que fator genético é esse? Existe alguém, né, ou pai ou a mãe que tem o albinismo e aí tem esse gene recessivo que vai favorecer o quê? Com que a criança nasça com esse gene e esse gene vai impedir a melanização da pele. E aí, se não tem a melanina, consequentemente vai ter aí, não vai ter essa proteção, não vai ter essa coloração. E aí, gente, a melanina, tá, turma? A melanina é uma substância altamente importante para o nosso corpo. A melanina, gente, é o nosso protetor solar natural. Não sei se vocês já perceberam, vou dar um exemplo. Pegue um negro que tem 40 anos e pegue um branco que tem 40 anos. Gente, se você pegar o negro que tem 40 anos e colocar do lado do branco que tem 40 anos, e nenhum dos dois tiveram proteção. Os dois não usam protetor celular, não se cuida da pele, mas tu ainda vai dizer que o negro ele está com 30 anos. E o branco, que tem 40 anos, está com 60. Sabe por quê? Porque não usou protetor solar, só que o branco não tem melanina em grande quantidade, que o negro tem. Por isso, gente, que os negros são tão jovens, porque por si só eles já têm essa proteção, porque um dos fatores do envelhecimento, principalmente precoce, são os raios ultravioleta. E aí a melanina protege. Se não tem essa melanina, consequentemente leva a esses problemas, tá? Que é o caso do albinismo. E aí, gente, quando a pessoa não tem a melanina em grande quantidade, como é o albinismo, tudo fica mais sensível. O calor fica mais sensível ao calor, fica mais sensível a feridas, tá? A doenças de pele, infecciosa de pele, tá? Danilo, pode falar depois de Islene, Ana e Osmar. Não, era só isso mesmo. Obrigado, minha dúvida. Nada. Islene.
Elisiane. Ana Gabriela. Professor, e a respeito daquela doença que tem tipo, acho que, não me engano, é vitiligo, o nome da doença. Ela por que causa isso? Tá. Na verdade, Manchada, né? isso. O vitiligo também está associado a alguns aspectos autoimune, tá? É tanto que, se vocês perceberem, é muito comum os indivíduos que têm vitiligo, né, a doença se desenvolver mais em períodos em que ele está mais estressado. Vocês já perceberam isso ou não? Vocês já ouviram falar que, por exemplo, o vitiligo está associado ao estresse? Sim, tem gente que tem apenas uma pequena mancha e aí entra numa zona de estresse e ela se espalha, vai se espalhando, se espalhando. Isso. Olha só, gente, na verdade, estão me escutando direitinho? Professor, sim. Depois eu queria fazer minha pergunta aqui. Eu estava resolvendo um negocinho bem que deu para falar. Tá bom, pode deixar. Só respondendo essa questão do vitiligo. Gente, o vitiligo ela é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele, tá? E olha só, essas lesões, né, da coloração da pele, elas são formadas pela diminuição ou pela ausência de células responsáveis pela formação da melanina, que dá a cor à pele, que são chamados de melanócitos, tá? Então, naquela região que tem a mancha, ocorreu a morte das células que levam à produção de melanina, que são os melanócitos. Mas por que acontece isso? Quais são os fatores associados a isso? Um dos principais fatores, gente, é a questão psicológica. O que acontece? Níveis de estresse. Gente, pessoas que são muito estressadas produzem muitos radicais livres, tem muita inflamação, ativa muito o sistema imunológico, e isso vai favorecer o quê? Morte de célula. Certo? Então, nesse caso, as células morrem. Nesse caso, as células morrem. Por que essas células morrem? Morrem devido a fatores ambientais, internos, que produz radicais livres, que produz inflamação, tá? É tanto, gente, que se fala, né, que é muito importante nós entender o que o coração, o que a boca, o que o coração cala, o corpo mostra, o corpo sente, tá? E, professor, os traumas também são um dos fatores, né? Sim, com certeza. Com certeza. Professor, então quer dizer que, por exemplo, a ingestão de aditivos nesses alimentos industrializados, alimentos vão produzir radicais livres, consequentemente vai ser um dos fatores que vai contribuir para essa doença, a própria alimentação em si? Com certeza. Inclusive, existe, né, alimentos específicos que tem que ser dado para o paciente que tem vitiligo para minimizar esse processo. Lembra que eu falei, o vitiligo é uma morte dos melanócitos que diminui a produção de melanina devido a alguns aspectos inflamatórios. E existem vários alimentos que são altamente inflamatórios, que levam à inflamação, tá? Então, tem que ser evitados. Professor, tem uma aluna da odontologia que está tentando entrar, Caroline Ferreira, se eu não me engano. Eu já adicionei ela várias vezes, só que não segura ela na aula, tá? Já consegui entrar, obrigado. Ah, ótimo, perfeito. Professor, e eu já vi casos, tipo assim, uma parente de uma amiga minha, certo. E nesse caso ela toma, eu não sei se é verídico, se acontece, para diminuir, toma sangue de, acho que é de tartaruga. Você já ouviu falar isso? Não, nunca ouvi falar do uso, por exemplo, de sangue de tartaruga para esses processos. Tá? Tartaruga ou se é aquele jabuti, eu não sei, aquele bicho da cascadura. Tá. Jabuti, tartaruga... Não, nunca ouvi falar, viu, Ana? Eu vou até dar uma pesquisada que me deixou curioso, se existe alguma relação, alguma substância ali. O que eu vejo, viu, é o uso de muitos medicamentos fitoterápicos, tá? Que é usado aí para passar na pele, tá? Vejo o uso de substâncias para diminuir o estresse. Vejo pessoas que saem de ambientes de trabalho, que era muito estressante para viver uma outra vida, para diminuir esse desenvolvimento, tá? Professor, e tem alguns procedimentos invasivos, né? Não estou escutando. É Brenda que está falando?
Não. Sou eu. Ariadna? Isso. Oi, Ariadna, pode falar. Não, é só em relação aos procedimentos que são feitos para tratamento do vitiligo, tem alguns que são bem invasivos no paciente. Eu conheço uma pessoa que é da internet, que ele tem o vitiligo, e ele relata da adolescência dele, os procedimentos eram bem invasivos. Ele, como um adolescente, não entendia muito bem, e ele fala que tinha, às vezes, que ele ia fazer lá os procedimentos, ele chegava muito cansado, com o corpo mesmo dolorido, porque tinha que fazer coleta do local, e esse tipo de coisa. É um processo bem doloroso, eu acho que, para o paciente. Entendi. Na verdade, são vários tratamentos, né, gente? São os principais recursos. Uma coisa que nós devemos ser muito cientes, turma, é que o vitiligo, ele não é contagioso, não é uma doença contagiosa, mas é uma doença que mexe muito com a autoestima, tá? Sim. Por quê? Vocês sabem por que mexe com a autoestima? Porque nós, apesar de não ser contagiosa, infelizmente, a gente, na hora que vê uma pessoa, olha, tá? A gente não tem esse costume de entender que isso é normal, tá? Normal no que sentido? Normal que aquilo dali não é uma doença pra gente, não é contagiosa, tá? E que são fatores associados. Gente, outra coisa, o vitiligo, ele tem muito de hereditariedade, tá? Muito mesmo. Então, se tem alguém na família que tem, eu já tenho que começar a ver quais são os fatores que podem me levar a ter um desenvolvimento de vitiligo ou não, tá? Por exemplo, quando a gente fala dessa questão do desenvolvimento, é a questão mesmo dessa característica de não ter tanto estresse, de não ser ansioso, de não se guardar para si determinadas situações, tá? Elisiane. Professor. Tá, professor. Deixa eu tirar minha dúvida. Quem é? Quanto a Elisiane. Isso, fica à vontade. Quanto aos diabéticos, né? A gente sabe que o diabético, ele tende a ter a pele bastante ressecada, né? Sim. E isso está bem ligado à questão da falta de insulina, né? E isso, o que ocorre, a pele vai ficando mais ressecada. Eu queria tirar essa dúvida a respeito. Quando essa pele vai ficando ressecada, que é necessário um tratamento à base de hidratante, né? Fazer hidratação constante da pele. Essa pele que ressecou, ali aconteceu também morte celular por conta do diabetes? Com certeza, com certeza. Gente, entenda, nossa pele hidratada é essencial. Se não tem hidratação na pele, as células morrem. 80% da célula é constituído de água. Se não tem água, a célula vai morrer. Tá? Aí nesse caso, eu vejo assim, porque o médico já recitou várias vezes, meu pai até usar hidratantes à base de ureia. A função da ureia, né? Porque a ureia, ela é justamente para estar estimulando o líquido, né? A hidratação, bem profunda na pele, né? Sim. Justamente. Agora, deixa eu também dizer uma coisa, Lisiane. É muito importante também a gente compreender um aspecto. Ele tem o diabetes, que ele está tendo ressecamento da pele, principalmente nas extremidades, pés e mãos, que é um risco para ter uma ferida e depois desenvolver um pé diabetes, por exemplo. Mas é muito importante também entender, não adianta passar um hidratante à base de ureia no pé, se não controla a glicose no sangue. Se não controlar, não vai ajudar nesse processo. Porque o que favorece essa hidratação natural é a diminuição também da glicose. Então, são alguns fatores que a gente tem que entender. Não é somente passar o hidratante, mas existe também, gente, uma questão da hidratação de dentro para fora, e não só de fora para dentro. Tá? Caroline, pode falar. A gente pode também citar a doença lúpus, né? Que também é relacionada ao estresse, paciente aparece bastante mancha, pele bastante ressecada. Na verdade, Caroline, quando a gente pensa aí em alguns aspectos de pele, por exemplo, tem a psoríase, né? Tem a própria seborreia, que está associada a um anexo ao couro cabeludo, que está associada a estresse. Pode observar que pessoas também que são muito estressadas, parece que dá mais caspa, fica mais seborreico, né? Coça-se mais a cabeça, tá? Então, muito bem, por isso que eu quero que vocês entendam, é observar muito mais adequadamente a nossa pele, não somente como células, mas como todo um característica que está associado a isso.
Oi, Danilo, gostaria de falar? Vera Lúcia? Oi, professor. Sobre o fogo selvagem, o que o senhor pode falar sobre esse fogo selvagem também? É referente à pele também? Quando você fala em fogo selvagem, tu lembra basicamente que doença é? Ou você... É Sim. aquela doença que diz que pega a pele todinha, que fica aquele vermelho, aquela coisa. Ah, tá, entendi. Olha só. É fogo selvagem o nome mesmo? Isso. Doença fogo selvagem, é isso mesmo, tá? Ah, tá. Isso está associado, gente, principalmente, como é que eu ia dizer? Principalmente ao sistema imunológico, tá? Então, quando a gente fala fogo selvagem, é porque existe, gente, uma liberação maciça de histamina. Não sei se vocês já ouviram falar dessa... Não sei se vocês já ouviram falar dessa substância, histamina. Já? A histamina ela é uma substância vasodilatadora. A doença fogo selvagem está associada a uma característica autoimune. Possivelmente o corpo entrou em contato com alguma coisa estranha, com algum antígeno, com alguma partícula estranha e estimulou o sistema imunológico. E ele produziu tanta histamina que houve uma vasodilatação generalizada no corpo e o sangue começou a circular mais. E aí, gente, quando o sangue circula mais, aumenta a temperatura corporal. Por isso que a pessoa sente uma queimação. E a pele fica avermelhada. Se tem mais vasodilatação, tem edema. E aí cria bolhas, tá? Deu para entender? Espera. Professor. Deu sim, no professor. Caso do Obrigada, tá? Obrigada. Tá. Oi? No caso do pano branco, o famoso pano branco. Pano branco também é uma doença de pele, mas está associada a um fungo, tá? E aí o fungo que está presente ali no pano branco, ele deixa aquela coloração branca por causa que ele vai consumindo alguns queratinócitos, algumas substâncias presentes ali na pele. Mas ele vai deixando branco principalmente por causa do seu crescimento, ele vai crescendo ali, tá? Já não tem nada a ver com melanina, melanócito, não. Mas é como se ele fosse crescendo ali em cima. Ah, tá, obrigada. Diana, não estou te escutando. E o pano branco, né? Só que minha avó... Você tá ouvindo? Estou ouvindo. Fala que é por de verme, motivos tem Falhou a ligação. A sua avó disse que tem a ver com verme. É isso? Tá. Gente, olha só. Pano branco não tem a ver com verme. Pano branco é uma infecção fúngica, tá? Agora, o que acontece? Existe vermes, tá? Existe alguns tipos de vermes que leva a manchas na pele. Por exemplo, a própria lombriga. Por que a lombriga, ela leva a mancha na pele? Porque vai diminuindo algumas vitaminas que são essenciais para dar uma coloração, para ajudar na vitalidade da pele, tá? Agora, pano branco não é oriundo de verme. Pano branco é fungo, tá? Só que alguns vermes dão mancha na pele, tá bom? Abinael. Gostaria de falar? Não. Brenda, gostaria de falar? Professor, o senhor estava falando a questão do furúnculo. A espinha também é a mesma forma, é uma bactéria que muita gente fala não pode espremer, exatamente pelo mesmo caso, não é? Porque pode aprofundar. E isso pode aprofundar, na verdade, só que assim, quando pode se aprofundar, mas tudo também vai depender da pele, vai depender da imunidade da pessoa. Mas o principal motivo de não poder espremer espinha é por causa da marca que fica, da cicatrização, que dificulta ir para a pele, fica manchado, e isso vai ser um reflexo lá na vida adulta, tá? Isso vai ser um reflexo lá na vida adulta, tá bom? E a espinha, gente, algumas espinhas podem estar associadas à infecção bacteriana, não são todas, mas algumas podem estar associadas. Por isso que alguns tratamentos de pessoas que têm espinha, principalmente de segundo grau, geralmente é com antibióticos. Mas não significa que todo mundo que tem espinha tem que ser tratado com antibiótico. Isso vai depender de caso a caso,
Tá certo. Obrigada. Nada. Bruna? Não, já fiz a pergunta, foi do pano branco. Tá bom, tranquilo. Priscila? Eu estou vendo pelas mãos levantadas. Não esquece de baixar a mão quando responder. Sim, professor. Falando a respeito das doenças da pele, né? Temos também a hanseníase, né? Sim. Que é uma doença que ela atinge muito a pele, né? Causa protuberâncias na pele e também é causada por bactéria, né? Isso, é causado por uma micobactéria. Mas só fazendo na verdade, uma correção e um complemento. Na verdade, gente, a hanseníase, ela envolve a pele, mas a doença, ela inicia dos nervos, tá? Os nervos sensitivos, por isso que a pessoa não tem percepção. E aí, ter essa percepção, aquele local fica, entre aspas, desprotegido, porque não há, e aí, consequentemente, começa a ter uma lesão sobre a pele, destruição da pele, tá? Tranquilo, turma? Posso continuar aqui? Professor, o local perde sensibilidade, né? Onde ficam as manchas? E isso, gente, é incrível. Olha só o que acontece. Quando a pessoa tem a micobactéria leprae, a micobactéria ela tem predisposição para ir para os nervos, tá? Vai para os nervos. E aí, gente, esses nervos, onde são os receptores, que são sensitivos à dor, à percepção, fica repleto dessa bactéria. E aí o sistema imunológico, olha o que acontece. O sistema imunológico vai tentar destruir a bactéria. Mas ao mesmo tempo que o sistema imunológico tenta destruir a bactéria, o que é que o sistema imunológico faz? Destrói os nossos receptores. Destrói a nossa percepção. E aí, aquele local onde está a bactéria que está sendo destruído, os receptores, perde a sensibilidade. Não é nem culpa da bactéria, é culpa do nosso sistema imunológico, tá? Que não consegue diferenciar ali os receptores da bactéria. Pronto, turma. Então, vamos falar da nossa primeira camada associada à pele, tá, gente? Que é a epiderme. Eu trago para vocês nessa imagem, turma, a constituição celular da epiderme, somente da epiderme. Lembrando que eu ampliei aqui a epiderme para que vocês possam compreender que células tem. Então, turma, olha só, nós temos aqui a camada córnea, a camada lúcida, a camada granulosa, a camada espinhosa e a camada basal. O que é isso? Eu estou agora, gente, é como se eu tivesse pegado a pele. Da pele, eu separei só a camada da epiderme, e da camada da epiderme eu puxei ela para ver todos os tipos de células, todos os tipos de camada que a epiderme constitui. Então, a epiderme é constituída, de modo geral, de 5 camadas, né? Córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e basal. Cada camada dessa vai ter uma característica aí, por exemplo, de células, né? Por exemplo, a camada córnea, que é a parte mais externa, é essa que tu passa a mão, é a camada córnea. Essa que tu passa o dedo é a camada córnea. Ela é formada de quê? Queratinócitos. Mas que queratinócitos são esses? Gente, queratinócitos são células que produzem queratina. É como se produzisse, desse sustentação para a pele, tá? Os queratinócitos. Produz queratina. Então, gente, essa parte mais superficial da pele que eu falei para vocês passar o dedo, tem células queratinócitas o quê? Mortas, tá? Que aí vai ser regeneradas. E aí nós temos a camada lúcida. Essa camada lúcida é formada por células epiteliais que vão fazer essa ligação entre a camada córnea e a granulosa. A camada granulosa, gente, ela é constituída por células janelares. Olha o nome, gente, janelares. O que é uma célula janelar? É como se fosse uma janela, é que vai dar a abertura do meio externo já quase para o meio interno, tá? E aí, logo em seguida, nós temos a camada espinhosa. A camada espinhosa, gente, são formadas por vários tipos de células, como, por exemplo, os queratinócitos, que são células especializadas em produzir queratina, tá? Nós temos as células de Langerhans. Essas células de Langerhans são células imunológicas que vai ajudar aí na defesa contra
micro-organismo, tá? Nós temos, por exemplo, os melanócitos, tá? Esses melanócitos, como nós já falamos, são células responsáveis aí pelo quê, turma? Produção da melanina, tá? Nós temos as células de Merkel. Essas células de Merkel são células também que ajudam na sustentação do tecido. E após essa camada espinhosa, nós temos o quê? A camada basal. O que é camada basal? É a camada mais interna da camada da epiderme, ou da epiderme, tá? Turma, nós temos também, logo em seguida, a camada da epiderme, nós já vamos ter a derme. E aí já vai ter neurônios, né? Já vai ter uma ligação da derme com a epiderme. Então, o que eu quero que vocês saiam sabendo desse slide? Eu quero que vocês saiam sabendo desse slide que a epiderme, que é a camada mais superficial, ela é dividida em 5 camadas: córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e basal. E que essas camadas, elas são constituídas por vários tipos de células que vão ter algumas funções. Entre essas células, nós vamos ter os queratinócitos, células janelares, células de Langerhans, melanócitos. Tranquilo? Tranquilo. Sim, professor. Tranquilo, professor. Tudo certo. Perfeito. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo seguir meu raciocínio no que eu estou fazendo aqui. Eu mostrei a pele, depois eu mostrei as camadas da pele, e agora eu estou pegando cada camada e estou dividindo elas. Estou estudando camada por camada, tá? Dá para entender sim claramente, professor. Tudo certo. Perfeito. Professor. Show. Olha só, gente. Camadas da epiderme. O número de camada da epiderme pode variar de acordo com a exposição da pele a atritos, tá? Exemplo, dedos, mãos e pés. 5 camadas. Então, o que acontece? Quando eu faço essa analogia aqui, dedos, mãos e pés, eles têm as 5 camadas. Mas será que eles vão ter as 5 camadas da epiderme? Tudo vai depender do que, gente? Vai depender dos atritos, da exposição à pele. Então, assim, pode ser que tenha um indivíduo ou outro que não tenha todas essas camadas que eu falei para vocês. Repetindo, não tem a camada córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e basal. Por quê? Porque ele tem aquela parte da pele dele, da epiderme, tem tanto atrito que possivelmente não venha ter, por exemplo, a camada córnea propriamente. A camada lúcida pode ser que já esteja na granulosa, ou pode ser que a camada córnea ela seja bem mais desenvolvida do que a camada lúcida. É só para vocês terem ideia, que não é toda parte do nosso corpo que vai ter esse desenvolvimento aí tão adequado das camadas, tá? Porque tudo vai depender da exposição dos atritos. Turma, tentando deixar um pouco mais claro para vocês. Agora eu estou trazendo um corte histológico, tá? Eu mostrei para vocês a camada, agora é como se eu tivesse pegado uma pele, né? E pegado a epiderme e, consequentemente, já feito aí a divisão. Observa só. Nós temos aqui, turma, do lado direito, tá, turma? Do lado direito. Nós temos aqui a camada basal. Lembrando que a camada basal sempre é a mais interna, tá, da epiderme. Em seguida, nós temos a camada espinhosa. Nós temos a camada granulosa, que é essa bem fininha aqui, ó. Nós temos a camada lúcida, que não tem como aqui, de modo geral, dividir entre lúcida e córnea, mas eu sei que a córnea sempre vai ser a mais superficial, tá? E professor? Oi. Você está mostrando alguma imagem? Estou mostrando. Porque eu não tô olhando. Mas será que você está vendo os slides? Não. Então eu também não.
Os que não Tenta sair e entrar de novo, gente. Isso. Pra ver se O tá slide certo. que está aparecendo é estratos ou camadas, é? Isso mesmo. Epiderme, estratos ou camadas. Tá? Camada, beleza. Enquanto o pessoal sai e entra porque não está conseguindo Eu vou ver. sair e entrar de novo. Tá. Com Sim, licença. sim. Faz isso. É bom. Talvez dê certo. Oi, Brenda. Professor, a camada córnea, ela tem só os queratinócitos mortos ou ela tem vivo também? Não. Só que o que acontece? A camada córnea, ela só é só células mortas. Quando a gente fala queratinócitos mortos, é o que eu estava falando para vocês anteriormente. Células mortas. Mas só que eu quero também chamar a atenção de vocês. Por exemplo, se eu banhei e não esfreguei minha pele, por exemplo, com uma bucha, basicamente eu tenho ainda célula queratinócitos aqui. Mas se eu peguei e esfreguei minha pele com a bucha, possivelmente eu tirei os queratinócitos mortos, uma grande parte, e se eu tirei os queratinócitos mortos, eu já entrei na camada. Ou seja, eu vou ter também células vivas. Vai ser tudo misturado. Eu não tenho essa segregação para dizer assim, minha pele que eu estou olhando aqui, por exemplo, só é células mortas. Não. Se eu esfregar, gente, olha só, igual eu estou fazendo aqui. Se eu esfregar, possivelmente eu estou tirando os queratinócitos e já estou entrando na lúcida, que já são células ativas. Uhum. Tá certo. Tá. Professor, e no caso a cutícula, ela é só células mortas porque ela é meio corta-se, né? Retira-se, ela é meio que indolor. Quando você está falando cutícula, você está falando das unhas, né? Ao redor das unhas. Isso? Uhum. Tá, perfeito. As cutículas, elas são basicamente células mortas, tá? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha só, a cutícula, elas são células mortas, só que elas são empurradas de baixo para cima. E aí, então, quando eu tiro a cutícula, né? Quando é tirada a cutícula, eu já tenho células vivas ali, que vão formar novas células mortas logo em seguida, tá? Professor, e essas cutículas tipo assim, não tem a função de agir, de serem agentes de proteção contra agentes externos, não é isso? Com certeza, gente. A cutícula, a pele, os queratinócitos, tudo ajuda na proteção aí contra externos. Tá? Por exemplo, só que o que acontece? Existem alguns estudos, turma, que mostram que pessoas que arrumam constantemente as unhas podem ter maior tendência a desenvolver doenças de unha, doenças associadas a infecções no canto. Por quê? Vai ficando muito fina a pele, tá? Elas servem como proteção, tá bom? É igual o pelo do nosso nariz, tá, turma? O pelo do nosso nariz é chamado de vimbríceas. Esse pelo que está no nosso nariz, ele tem uma função. Qual é a função? Ajudar a filtrar o ar para não entrar partículas, tá? Ele ajuda a proteção. Aí a pessoa vai e tira. Você diminui a sua proteção. Agora entenda uma coisa. Não é porque ele serve para proteção que eu vou deixar ele saindo do nariz. Não é porque a cutícula serve de proteção que eu não vou arrumar a unha. Existe também aquela questão, tudo que é demais também pode levar a prejudicar. Gente, os próprios cílios da gente, a própria sobrancelha, ela serve de proteção. Não, professor, não entendi. Por quê? Quando nós banhamos,
que a água cai no nosso cabelo, que limpa o nosso couro cabeludo, os cílios, gente, protege para não entrar essa sujidade nos olhos, assim como a sobrancelha, tá? Só que não é por isso também que você não vai arrumar sua sobrancelha, não vai arrumar seus cílios, né? Entre aspas, para quem gosta, né? Para quem tem essa tendência. Oi, Frank. Oi, professor. Assim como os pelos pubianos também, não é? Sim, assim como os pelos pubianos. Na verdade, eita, gente, mas vocês vão longe, viu? Olha só, os pelos pubianos, eles servem de proteção, principalmente para as mulheres, tá? Porque a sujidade retém no pelo pubiano, tá? E e minimiza a entrada ali no canal vaginal e uretal, tá? E além disso, ainda tem outro fator, gente. Não sei se vocês sabem, mas o pelo pubiano, ele também serve de estímulo sexual, tá? O contato do pelo da região pubiana com a outra região pubiana do seu parceiro, da sua parceira, isso leva a um estímulo sexual. Isso estimula algumas regiões a favorecer o ato sexual, tá? Perfeito. Então, continuando, tá? Agora, turma, nós vamos para onde? Nós vamos falar da primeira camada, que é a primeira camada, desculpa, deixa eu tentar explicar para vocês, porque quando eu falo primeira camada, talvez vocês imaginem que é de cima para baixo, tá? Mas eu vou falar aqui, primeira camada, que é a camada basal, é de baixo para cima. Então, pega o tecido, vocês pegam o tecido, você pega a pele, pega a camada epitelial, pega a epiderme e vamos dividir nas camadas. A primeira camada, que é a mais interna, que é a camada basal, gente, que está aqui mostrando na imagem com esse retângulozinho branco, ela é constituída de stem cells. O que seria stem cells? Stem cells, gente, são células de defesas, tá? Que vai ajudar aí a defender contra micro-organismos, contra invasões, tá? A camada basal, gente, ela se renova de 15 a 30 dias. Na verdade, a gente fala assim, de 15 a 30 dias. Mas o que acontece, turma? Todo dia está renovando as nossas células, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Se a camada basal, ela se renovou hoje, uma parte da camada basal renovou hoje, ela só vai se renovar de novo, vai começar a renovação daqui 15 dias, tá? E demora aí em torno de 15 dias para se ter toda a renovação da pele, tá? E aí, a camada basal ela é formada por células cúbicas altas. O que são células cúbicas? É como se fosse um cubo, tá? E elas são altas, ou seja, é um cubo alto. E aí vocês podem começar a se perguntar aqui, professor, já não estou mais conseguindo entender nada do que o senhor está falando. Vou voltar a dizer para vocês. Nós estamos falando, gente, da histologia da célula. Eu estou mostrando para vocês o formato das células que compõem, por exemplo, a epiderme. A epiderme é dividida em 5 camadas. Cada camada tem um tipo de célula diferente. E eu estou mostrando isso para vocês. Que vocês virão, na prática, tá? No microscópio óptico, essas camadas. Turma, e aí nós temos agora a camada espinhosa, ou seja, nós já estamos falando da segunda camada da epiderme. A primeira é a camada basal, a segunda é a camada espinhosa, e aí na camada espinhosa, gente, nós temos o quê? Células arredondadas ou poliédricas. O que são células poliédricas? Geralmente elas não têm um formato padrão, tá? Mas vocês podem observar aqui, ó, turma. Eu não sei se vocês conseguem ver eu circulando a célula com laser point. Mas isso daqui seria uma célula espinhosa. E tudo isso daqui é a camada espinhosa. Vocês conseguem ver eu circulando ou não? Só dá para ver o slide mesmo. Professor, não consigo ver. Não estou vendo nada, não. Entendi. Porque eu estou usando um laser direto do aplicativo, tá? Eu consigo ver aqui, eu circulando. Talvez quem esteja no computador possa ver. Talvez no celular não tenha esse recurso ainda. Não, professor, eu estou no computador, eu não consigo ver. Não, né? Eu estou no computador e não está aparecendo, professor. Tá. Eu vou dar uma dica para vocês.
quem tiver com o Microsoft Teams baixado no computador, tenta atualizar ele, porque essa é a nova versão, por isso que talvez vocês não estejam vendo. Quem não tem o Microsoft Teams e entra pelo link da web, talvez seja por isso. Então, tenta depois baixar o próprio aplicativo. Tá Tá? atualizado, professor. Eu baixei Tá? agora. Sim, sim. Poxa, que pena. É tão interessante quando eu estou falando para vocês e estou circulando, entendeu? Eu baixei tanto no notebook quanto no celular para, se tiver um imprevisto, eu conseguir assistir um ou outro. Eu fiz a mesma coisa. Entendi. Alguém falou aí. Se tinha como o quê? Se eu colocar assim, tipo, o lado esquerdo, agora, pra gente ver o que você tá falando. Só essas posições. Tá, perfeito. Gente, então, vou tentar ser um pouco mais claro para vocês, já que não estão vendo eles. Olha só, essa camada aqui, que é a camada espinhosa, tá, turma? Que é a segunda camada de baixo para cima da epiderme, tá? Da epiderme, ela é formada por células arredondadas ou poliédrica. E aí eu quero que vocês observem que tem várias células aí, tá? Aonde vocês, olha só, aonde tem esses pontinhos roxos, tá? Aonde tem esses pontinhos roxos mais forte, e ao redor desses pontinhos roxos nós temos aí uma região mais transparente. Esse pontinho roxo, gente, roxo é o núcleo. E essa parte aí todinha é a célula, tá? Que cada célula está sendo separada como se fosse por uns pontinhos branquinhos, como se fosse por uma listinha branca, tá? Essa célula aí é a camada, é a célula espinhosa, que tudo isso forma camada espinhosa. E aí, por que eu estou dizendo para vocês que essas células são arredondadas ou poliédricas? De modo geral, elas não têm tanto formato, né? Elas não têm um formato padrão. Umas são mais arredondadas, outras têm uma ponta mais afilada, tá? E qual a função dessa camada espinhosa? Flexibilidade e força. Então, vai dar flexibilidade e a força para a nossa epiderme, tá? Turma, ainda falando da epiderme, só que agora eu vou falar para vocês da camada granulosa, tá? Gente, observa a imagem, tá? Que está do lado direito de vocês da tela. No lado direito da tela, nós já temos todas as divisões, começando de cima para baixo. Nós temos a camada córnea, a camada lúcida, a camada granulosa, a camada espinhosa e a camada basal. Falei já para vocês da camada basal, da camada espinhosa. Agora vamos falar da camada granulosa. Gente, a camada granulosa é aquela que é formada por células achatadas. É como se eu tivesse pegado uma célula bem redondinha e tivesse batido na célula. E aí eu achatei. Então, o formato da célula é mais achatada, tá? Essas células granulosas, elas apresentam grânulos de querato e alina. Em outras palavras, é constituído por queratina. É como se fosse uma cera, tá? E essa camada granulosa, gente, ela controla a perda de líquidos corporais e a entrada de materiais estranhos, tá? Então, nós já até conversamos anteriormente, tá? Ela ajuda aí a minimizar essa perda de líquido do corpo, tá? A principal função dessa parte da célula. E aí, tem até uma explicação, tá? Por que a camada granulosa, ela diminui, ela faz com que ocorra a perda de água do corpo? Nós temos dois pontos aqui, dois pontos. O primeiro ponto é porque as células são achatadas. Se elas são achatadas, elas são mais juntas. Então, é como se tivesse uma camada aí mais forte, e aí impede a saída desse líquido do nosso corpo, a perda, né? E o segundo ponto, gente, é porque a camada granulosa, ela tem querato e alina. Ela tem formação de queratina. A queratina é como se fosse uma cera. E cera, ela impede a saída de líquido. Porque cera, gente, é gorduroso. Lembra que água e gordura não se juntam. Impermeável, né? Muito bem, se torna impermeável, porque água e gordura não se juntam, tá? E aí também, por essa camada granulosa, ela ter as células mais achatadas, ela dificulta a entrada de corpos estranhos, tá? E aí vamos subir, tá? Nós temos agora a camada lúcida, tá? Que é já quase a parte final da epiderme. São células claras, tá?
Por que que elas são células claras? Porque as organelas foram digeridas. Olha o que é interessante aqui, turma. Lembra que a célula, o citoplasma, que é o meio interno, é formado aí é constituído por organelas. Se eu estou dizendo que a camada lúcida são células claras, é porque as organelas estão sendo digeridas. Por que que as organelas estão sendo digeridas? Porque as células já estão morrendo, tá, turma? As células já estão morrendo para formar aquela camada córnea, já, tá? Deu para entender? Alguém quer perguntar? Recapitule bem aí, professor, por favor. Não entendi. Só para o senhor recapitular rapidinho essas últimas frases que o senhor falou. Perfeito. Olha só, eu já estou aqui, ó, na camada lúcida, tá? A camada lúcida já é quase aqui, está na fase final, na fase externa. O que que acontece aqui? A camada lúcida, são células claras. Inclusive, dá de perceber aqui na própria imagem. Gente, lá na parte superior, observa que nós já temos aí uma camada bem clarinha, né? Que tem o nome camada lúcida. Por que que ela tem uma camada... Por que que ela é clara? Porque as organelas que estão dentro... Aliás, as organelas que estavam dentro da célula já estão sendo mortas, já estão sendo digeridas. Por que que essas organelas já estão sendo digeridas? Porque as células já estão morrendo, tá? Já estão sofrendo aí apoptose ou outras coisas para a morte da célula. E por que que essas células já estão morrendo? Porque, gente, a camada lúcida, ela tem área de maior exposição. Quando eu falo área de maior exposição, exposição a meio externo, tá? E a camada lúcida também, turma, ela tem filamentos de queratina, tá? Tem filamentos de queratina. E a parte final, né, a mais externa, nós temos aqui a camada córnea, tá? A camada córnea também são células achatadas, são células mortas, tá? Nós temos aqui o citoplasma repleto de queratina, e isso acaba, apesar de ser células mortas, tá, turma? Apesar de ser células mortas, essas células mortas, elas são cheias de queratina. Por quê? Porque são queratinócitos. E aí, como ela morreu, o citoplasma está cheio de queratina. E isso é excelente, porque forma aí uma barreira protetora. Porque a queratina protege, tá? Protege o quê? A pele contra o meio externo. Oi, Bruna. Então, professor, na verdade, a minha dúvida é em relação aos compostos vitamínicos que a gente costuma utilizar no dia a dia, né, para estímulo da regeneração dos nossos tecidos. Sim. E a maioria não tem um composto da queratina, que é um composto importante para pele, cabelo, unhas. Se você observar em alguns produtos farmacêuticos, praticamente quase nenhum tem. Você já tem que comprar uma parte específica. Sim, sim. E aí a minha dúvida é em relação à reposição dessa queratina diária através da alimentação, que também é muito importante, mas a gente também não encontra, assim, só em produtos cosméticos, vitaminas. Uhum, Existem outras fontes também? Vamos lá. A queratina, ela é uma proteína que é constituída por em torno de 15 aminoácidos, tá? Então, o que que acontece? O nosso corpo, ele produz queratina a partir dos aminoácidos que nós ingerimos da nossa alimentação. E aonde é que eu encontro principalmente esses aminoácidos? Em proteína. Eu preciso ingerir proteína, eu preciso ingerir carne para ter os aminoácidos para que possa, por exemplo, levar aí a produção da queratina, tá? Quando eu não tenho, tá, gente? Quando eu não tenho essa reposição, desculpa, quando eu não tenho esse consumo de carne, tá? Que não tem esses aminoácidos, não tem essas proteínas, eu vou precisar repor. Repor em quê? Utilizando alguns produtos. Agora, eu vou ser muito sincero para você, Bruna, quando você fala. A maioria dos produtos, eles dizem aí, tem queratina no shampoo, tem creatina no hidratante. Só que, gente, para proteger mesmo de verdade, nós precisamos ingerir o aminoácido para a nossa célula produzir a queratina. E não fazer o uso da queratina propriamente dito. Por quê? Se eu passo um produto que tem queratina, ela vai ficar aqui na superfície, tá?
o corpo não vai absorver a queratina para dar queratina. Não. O corpo, ele produz queratina. E eu só consigo produzir a partir dos aminoácidos que eu ingeri consumindo, por exemplo, carne. Tá? Não sei se ficou um pouco claro isso. Ótimo. Pode falar, Priscila. Placebo, o uso de cosméticos. Professor, me tire só uma dúvida. No caso, essa queratina da camada córnea é a mesma coisa que lipídios? Não. Não. A queratina, ela... Porque essas células da camada córnea, elas se ligam através dos lipídios, né? Isso. Então, eu queria saber se era a mesma coisa, mas... Não, a queratina é uma substância produzida pelas células, só que a queratina, ela é uma proteína, tá? Que dá sustentação, que dá estrutura para as células também. Só que essas células também têm lipídios, mas a queratina não é lipídica. A queratina é uma proteína. Certo, é porque quando o senhor falou assim meio seroso, assim, aí confundiu um pouco aqui, eu entendi assim, tipo, como se fosse gordura, aí confundi um pouquinho. É porque eu utilizei o termo cera, né? Aí a gente remete cera sempre à gordura. Mas não é porque a queratina é uma proteína e não é um lipídio que ela não tem perfil serosa. Ela tem. Porque, apesar de ser uma proteína, existem proteínas que têm perfis lipossolúveis e hidrossolúvel. E a queratina ela tem um perfil lipossolúvel, ou seja, ela é uma proteína, mas que tem perfil de ligação com lipídios. Isso, ok, então, professor. Obrigada. Nada. Turma, dando continuidade, né? Olha só, olha as funções da pele, gente. A pele, ela ajuda na proteção da desidratação e atrito, tá? Ela evita aí com que a gente perca líquido, tá? Como também ela protege aí contra atrito. Quando eu falo atrito, de pancada, gente. Por exemplo, uma pessoa cai. Se a pele, ela tem a capacidade de minimizar o impacto, tá? Por exemplo, a pele ajuda na regulação da temperatura, vasos, glândulas, tecido adiposo. A pele está associada a recepções de sensações. Quando a gente fala aqui recepções de sensações, gente, eu estou me referindo à característica e à capacidade de sentir, tá? Sentir o frio, sentir o calor, tá? Professor, deixa eu falar uma coisa aqui. Aconteceu assim, uma vez, né? Quando eu fui fazer a depilação das minhas pernas, aí eu fiquei, tipo assim, como se eu não estivesse sentindo direito a pele, né? Ficou assim uma coisa estranha. Aí eu nunca mais quis fazer isso. Eu fiquei até, na verdade, com medo de ter perdido a sensibilidade das pernas, assim, né? No tocar. Entendi. Mas isso demorou quanto tempo? 2 dias, 3 dias? Foi até começar a sair os novos pelos de novo. Entendi. Olha só, pode acontecer isso, tá? O que acontece? Deixa eu tentar explicar rapidamente sobre isso. Quando você utiliza cera, tá? Para depilação, você arranca os pelos na raiz, né? O bulbo do pelo. E consequentemente, você acaba, como posso dizer, deixando com que ocorra algumas sensibilidades. Gente, o pelo também ajuda na sensibilidade, tá? É tanto que o pelo, ele nos traz algumas sensações. Por exemplo, quando nós estamos com frio, o pelo tem a tendência de murchar, de ficar mais aderido à pele. Quando nós estamos com calor, o pelo tem a tendência de ficar mais arrepiado para tentar buscar oxigênio, para tentar pegar o ar. Olha o que é interessante. E o pelo também está associado à sensação perceptiva, tá? Então, o que você teve é super normal. Por isso que eu falei para você. Quantos dias, mais ou menos? Geralmente se cessa com 2, 3 dias, tá? Você volta a essa sensação de novo. E dependendo da cera. Se a cera for quente, tá? Você acaba diminuindo um pouco mais a percepção. É tanto que é muito comum as pessoas preferirem a cera quente, porque a cera quente diminui a sensação da dor. Ok, professor. Obrigada. Nada.
Gente, a pele também tem função de excreção e absorção, né? A célula tem a pele tem a função de excretar coisas ruins, coisas estranhas, substâncias, partículas estranhas do nosso corpo, tá? E também, como por exemplo, gente, as próprias ceras, né? Do ouvido, dos olhos, do nariz, são excreções, tá? E também, gente, a pele ela pode absorver. A pele pode favorecer a absorção de substância, de líquido. Inclusive, turma, por exemplo, se você existe relatos, por exemplo, se você está com sede, tá? Isso significa que suas células estão desidratadas. E, consequentemente, você pode ir, por exemplo, ir tomar água. Mas você pode entrar no rio e ficar, por exemplo, até o pescoço com a água. As suas células vão absorver essa água e aparentemente diminuir a sua sede, entre aspas, porque a sede também é algo bem psicológico, tá? Muitas vezes você bebe, mas você ainda continua com sede, mas é porque você está desidratado? Não, é porque existe algo mais psicológico também, porque você prefere uma água mais gelada, uma água mais fria, por exemplo. Gente, a pele tem como função proteção contra os raios ultravioletas, tá? Porque a pele ajuda a pele produz melanina, e melanina é uma substância que vai proteger contra os raios ultravioletas, tá? E a pele, gente, é essencial para a produção da vitamina D, né? Porque existe substâncias na pele que estão associadas à ativação da produção da vitamina D. Os raios solares entram em contato com a substância, ativa a substância e isso ativa a vitamina D. Lembrando que a vitamina D tem funções essenciais na regulação do cálcio, fugiu a palavra aqui. Na regulação homeostásica do sistema nervoso autônomo no coração, tá? Então, a vitamina D tem várias funções. Inclusive, ultimamente, é uma febre, né? Você vai no médico, ele já faz a dosagem da vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D está associada a várias doenças, inclusive a Covid-19, tá? É mais propício às pessoas que têm baixa vitamina D. Oi? Ela auxilia no aumento da imunidade, né? Esses médicos estão... Isso mesmo. Certo, turma? É. Ok, professor. Tá. E aí, só para a gente finalizar as células epidérmicas que eu comentei para vocês. Tá. Gente, por exemplo, as células epidérmicas. 90% das células epidérmicas são formadas de queratinócitos, que produz queratina, que ajuda na resistência, proteção e impermeabilização, né? 8% é formado de melanócitos, que produz melanina, que ajuda aí a dar cor e proteger contra a absorção dos raios ultravioletas. As células de Langerhans, que eu comentei para vocês, são células de defesas que vão ajudar na resposta imune contra micro-organismos, contra agentes invasores. Esse APC são células apresentadoras de antígeno. Antígeno, gente, é considerado corpo estranho, que consegue ativar o sistema imunológico, tá? E as células de Merkel, que é a parte mais profunda, está associada aí ao sensorial e sensitivo, ao tato, né? A percepção. E aqui, gente, é só para ressaltar, né, as células, as camadas da epiderme, né? Camada córnea, granulosa, espinhosa, basal. Lembrando que aqui nós temos a camada lúcida, tá? E aí nós temos os queratinócitos, que pode ser chamado de ceratinócitos também, é outro nome que pode ser dado, ceratinócitos. As células de Langerhans, os melanócitos, as células de Meckel, tá bom? Só para a gente finalizar essa parte da epiderme. Ok, turma? Alguma pergunta, algum comentário? Ok, professor.